Olá, vamos começar a nossa pintura de hoje. Espero que vocês estejam animadas. Hoje eu desenhei para vocês um motivo com flores, com rosas. E aí eu já fiz a sombra, eu usei um pouquinho do clareador e um pouquinho do amarelo ouro na sombra. E também para esse fundo mais escuro, um pouquinho do caramelo. Vocês, é aquela mesma medida, um pouquinho do clareador, um pinguinho do amarelo ouro. E depois, nesses cantinhos, vocês vão passar o caramelo. Eu já deixei pronto para dar uma adiantada. Agora vamos começar então pelas folhas. Vamos usar o verde pistache, esquerda para direita. Vocês podem preencher a folha. Sempre lembrando daquele processo do pincel bem em pé no contorno. Preenche todas as folhas. No contorno você põe ele bem em pezinho, vem tampando o risco do carbono. Quando estiver duas juntas, assim vocês podem preencher as duas de uma vez, passando até tampar a trama do tecido. Vamos preencher essa outra. Quando tem aqui a dobrinha da folha, você vai preencher também da mesma cor do verde claro, mas primeiro. Pode deixar um espacinho para vocês verem a dobrinha aqui assim. Preenche direitinho toda a trama. Vamos usando aqui o verde. Vocês podem passar até quase todo no contorno. Se quiser deixar um pedacinho sem, pode deixar para passar o verde oliva. Ó, depois de cheio, vamos usar o verde oliva, que é um verde mais escuro. Você pega no cantinho do pincel, do cantinho você posiciona para fora. Aqui essa voltinha você passa por trás dela, vem levando. Faz o contorno aqui em toda a flor. Pode fazer duas de uma vez só. Olha, vai passando, desmarcando o que você estiver passando. Trabalhando com o pincel bem em pé, você consegue fazer um contorno mais lisinho. Aqui, essa está por trás, nós vamos passar até aqui o escuro. Vamos deixar as pontas dela mais claras. Aí você, se quiser retocar mais uma vez para ficar mais forte o contorno, pode retocar. Vem aqui, põe um pouquinho no pincel, posiciona reto no rumo do bico da folha, puxa para o outro lado. Sempre desmarcando o que você estiver passando. Aqui também é o mesmo processo, marca o meio da folha, puxa para o lado mais claro, deixa bem desmarcadinho. É isso, feito. Agora vamos usar o branco para dar luz na folha. Pega de novo bem de um lado do pincel. Estou usando o pincel número 10, o mais raspadinho. Você pega o branco, posiciona da ponta para o pé, vai levando. Se você quiser ir levando reto, você vem dando movimento na sua folha. Não puxa muito para dentro, procura puxar mais para baixo assim, não para cá. Divide ao meio. Puxa para o outro lado. Aqui nessa dobrinha você vem da ponta até nela, por dentro aqui, do lado verde claro. Deixa bem branquinha. A outra você vai posicionar o branco do mesmo jeito, com o pincel em pé, da ponta para o pé, vai passando, dá uma desmarcadinha. Aí leva do outro lado, vamos deixar a ponta dessa mais clara. E aqui vamos puxar no meio, puxando para fora um pouquinho. Isso, você pode dar umas leveza mais na sua folha. Agora essas duas já estão prontas. Vamos fazer agora uma folha de sombra, que vai ser essa daqui. A gente fala que é folha de sombra quando você faz ela mais clara. Vamos usar o branco para preencher. Você vai preencher toda ela de branco. Quando for passar no contorno, não aperta muito o pincel para não ter perigo de você sair fora do contorno. Passa mais de leve nos contornos. Pincel bem em pé.
Quando passar no meio, você pode preencher direitinho, forçar mais o seu pincel. Ó, encheu ela de branco. Nós vamos usar agora o azul Caribe. É um azul clarinho. O azul Caribe. Você vai pôr pouquinha tinta no pincel, com ele bem pezinho, vem da ponta para o pé, sempre puxando. Uma folha de sombra. Um pouquinho a mais do outro lado. Vai desmarcando. Sempre desmarcando tudo que passar. Deixar claro, dar uma reforçadinha. Contorna a folha aqui que ela está por baixo desta folha. Divide ao meio de novo. Dá um puxadinho para o outro lado. Ela vai ficar assim bem clarinha. Uma folha de sombra. Pode retocar o bico assim mais clarinho. Puxar o branco também para um lado. Pronto. Agora vamos continuar nessa. Novamente o verde oliva, pegando só de um lado. Daquele lado você põe para fora no contorno, vai levando. Preenchendo toda ela. Do outro lado. No meio pode pôr bastante tinta no pincel, puxar para um lado e outro. Preenchida. Vamos novamente com o verde oliva. Pega no cantinho do pincel, posiciona. O verde você pode levar da ponta para o pé, do pé para a ponta, que não tem problema. Põe de pouca tinta no pincel para não dar muito excesso. Vai passando, esparramando, divide ao meio de novo, um pouquinho a tinta, puxa a tinta para o lado mais claro, desliza ela, pode deixar aqui assim um pedacinho mais escuro também do outro lado. Isso, agora vem com o branco novamente. A pintura é muito fácil, basta ter um pouquinho de paciência, vai devagar que vocês conseguem, é uma terapia muito grande. Não precisa ter pressa de estar fazendo, de estar terminando. Exige mesmo um tempinho da gente, mas devagar vocês vão chegar lá. Corta ao meio aqui de novo, puxa para o outro lado. Ela ficou clara aqui porque ela está por cima dessa, então nós fizemos o branco aqui para essa ficar por baixo. Vamos fazer mais essa folhinha de baixo, preenchendo ela nos contornos primeiro. Se você quer contornar toda ela, faça o contorno com o pincel bem em pé. Trabalhe sempre com o pincel em pezinho. Encheu ela, você vem com verde oliva, escurece. Ela está por baixo da flor aqui. Você escurece um lado dela, deixa o outro lado claro. Um pouquinho a tinta no pincel, bem em pezinho. Vai puxando um pouquinho do contorno para dentro e desmarcando. Divide ao meio. Puxa para o outro lado. Deixa ela ficar assim bem marcadinha no meio. Aqui assim também pode deixar mais escuro, porque nós vamos passar o branco na flor. Novamente com o branco, um pouquinho no pincel, da ponta para o pé. Pode deixar esse excesso no pincel que no contorno, que a hora que secar fica bonito. Agora vamos fazer as folhinhas. Você pode pegar um pincel número 4, esse é o número 4 raspadinho, melhor para estar trabalhando com ele raspadinho assim. Você vai preencher a folhinha, sempre no contorno primeiro, com o pincel em pezinho. Preenche de um lado e outro. Do lado que colocar a tinta, põe para fora.
pouca tinta no pincel na hora do contorno, para não sair, não crescer sua folha. Preencheu toda ela. Vamos preencher as outras. A gente vem com verde escuro. Aí você vem ou da ponta para o pé, ou do pé para a ponta. Poderia também fazer elas de sombra, como eu ensinei desse azul aqui também, as folhinhas pequenas. Outra pintura vamos fazer assim, umas folhinhas de sombra, mas essas daqui vai ser verde mesmo. Você pode deixar assim, mais cheinho. Agora você vem com verde oliva, só de um lado. Dá uma desmarcadinha. Puxa um risquinho no meio. Elas são pequenininhas, nem precisa estar escurecendo demais. Ó, de um lado. Puxa de novo, divide ao meio, passa um risquinho, nem precisa estar puxando tanta sombra, passa só um risquinho no meio. Contorna aqui o pezinho dela e puxa um risquinho no meio. A outra, tudo você põe escuro para um lado só. Esse lado de baixo nós estamos pondo o escuro e o claro, a luz para o lado de cima. Risquinho no meio. Dá uma desmarcadinha. Agora novamente com o branco, você vai pôr um pouquinho na ponta. Passar da pontinha para o pé. A outra. Põe um pouquinho branco no pincel. Elas são pequenas. Essa aqui nem precisa dividir porque ela é muito pequena. Pode deixar assim só o branco de um lado, iluminar a pontinha dela. Deixa bem branquinho. Aí retocando, se você achar que o branco ficou fosco, pode dar uma retocadinha, não tem problema. Mexer de novo com verde pistache. De um lado e outro, do contorno. Isso, vou mexer essas duas. Vamos dar acabamento aqui nelas também, o verde do lado de baixo, a sombra por baixo. Não deixa muito contorno, mas também muita tinta no contorno, mas também não tão pouquinha para não ficar fosco. Novamente com branco de um lado. Esse risquinho no meio, tanto você pode passar agora como depois com o pincel zero, um risquinho no meio dela. Isso, dá um riscadinho no meio. Feito as folhas, vamos passar para a flor.